Abra sua Bíblia, querido, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. O Senhor ministrou algo sobre a importância de carregarmos a presença de Deus, de carregarmos a arca de Deus em nós. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus para nós. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Abalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Repete comigo, haviam tropeçado. Quando chegaram, não sei, já foi? Voltou? É isso mesmo? A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, porque entendemos que, como Davi, estamos tementes a Ti, Pai, de como carregar a Tua presença em nós. Como carregar, Senhor Deus, a arca da aliança. Como carregar o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Somos falhos. Pai, somos pessoas que erram todo o tempo, mas o Senhor sempre tem nos dado uma segunda chance. Nos ensina a aproveitá-la, Pai, porque verdadeiramente eu creio em nome de Jesus que o Senhor nessa manhã vai tratar com cada um de nós, para que possamos estar, Senhor Deus, diante de Ti da maneira que o Senhor espera para conduzir a arca, para conduzir a Tua presença. Assim nós oramos e abençoamos a Tua igreja nesta manhã, Pai, com toda a sorte de bênçãos, assim como Tu abençoaste a Obed-edom, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos, esse texto que nós lemos é um texto em que Davi assume o reinado. Davi, ele, ao assumir o reino, ao pegar o lugar, né, que Saul havia morrido, Davi esperou o momento certo, esperou as coisas de Deus, o tempo de Deus, e a gente já vai aprendendo aqui que a gente precisa esperar as coisas de Deus, o tempo de Deus, para que a bênção seja de acordo com aquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas naquele momento em que Davi vai chegar ao palácio, a primeira coisa que ele pergunta é: aonde está a arca da aliança? Aonde está a presença de Deus em Israel? A primeira coisa que preocupou a Davi não foi se o palácio tinha todas as luzes conforme ele queria. A primeira coisa que chamou a atenção de Davi não foi se as camas eram confortáveis com travesseiros de plumas. Não. A primeira coisa é: cadê a arca da aliança?
A primeira coisa que a gente aprende nessa palavra, querido, que eu e você precisamos ter como prioridade: cadê a presença de Deus em minha vida? Cadê a presença de Deus naquilo que eu tenho feito? Cadê a presença de Deus naquilo que eu tenho como responsabilidade? Cadê a presença de Deus quando hoje eu assumo uma posição? Quando agora eu sou o meu patrão, quando agora eu sou o chefe de um setor, será que eu estou trazendo a presença de Deus para aquele lugar? E por que a Arca da Aliança? Porque a Arca da Aliança não era, a gente às vezes comete assim, a Arca da Aliança era a presença de Deus. Não. Ela simbolizava a presença de Deus, porque a presença de Deus estava com Israel sempre. A Bíblia diz que quando estava na nuvem, ele direcionava Israel. Quando vinha no fogo, ele protegia Israel. Ou seja, o Senhor se manifestava de várias formas a Israel. Mas a Arca da Aliança era o símbolo dessa presença. Então, querido, hoje a marca dessa presença em nós chama-se Espírito Santo. Como nós temos tratado e cuidado do Espírito Santo em nós? Será que nós temos sido como Davi, que nos preocupamos com essa presença? Procuramos essa presença? Chamamos por essa presença? A Bíblia vai nos mostrar, querido, que quando Davi assume, a Arca da Aliança estava durante 20 anos na casa de Abinadab. Durante 20 anos a Arca esteve na casa de Abinadab ali, como mais um objeto. Talvez você esteja há muito tempo, nós estamos 20 anos de Brand. Será que nós estamos vivendo 20 anos de Brand como se fosse somente mais um objeto, a presença de Deus nesse lugar? A gente tem que ser corajoso, querido. É momento que a igreja está em tratamento, e quando a igreja está em tratamento, a gente não precisa ter cuidado com o que fala, a gente precisa ter cuidado com o que faz com a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é e deve ser preciosa para nós. A Arca da Aliança, querido, era algo que simbolizava tudo aquilo que o Senhor queria fazer com Israel, estar presente todo o tempo. Em Êxodo 25, no verso 10, a Bíblia vai falar sobre a Arca da Aliança quando o Senhor manda preparar, construir. Diz assim, ó, faça uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Ou seja, ela tinha um padrão determinado. Revista-se de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda aos 4 pés com 2 argolas, uma de um lado e 2 do outro. Com 2 argolas de um lado e de outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e as encaixe nas argolas laterais da arca para que possa ser carregado. E aí? Queridos, a gente começa a entender que o povo havia recebido uma instrução do que era e como deveria preparar essa presença, essa arca. Eu e você temos hoje uma forma de levar a arca que é através do Espírito Santo de Deus. Nós fomos preparados para estarmos diante de Deus por causa dessa arca. A arca era o símbolo dessa presença. O Senhor tem tratado com cada um de nós nisso, querido. Abra, por favor, Deuteronômio 10, verso 8, que a Bíblia vai nos mostrar um detalhe. Dali, verso 8, naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e está diante do Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos no seu nome, como se faz ainda hoje. Deixa aí. A gente viu como Deus mandou preparar a arca. A gente viu como Deus mandou carregar a arca. A gente está vendo quem podia carregar a arca. Eu e você temos a responsabilidade de carregar a arca.
Eu e você temos a responsabilidade de carregar a presença. Às vezes a gente fica querendo fazer comparativo com aquilo que está lá fora, como as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão fazendo. Querido, a mim e a você foi dado responsabilidade como igreja a carregar a presença. Para de achar e questionar como as pessoas estão levando. Sabe por que elas levam de qualquer maneira? Porque elas não têm responsabilidade, mas nós sabemos como carregar. Nós sabemos como é. Nós sabemos como tem que ser. Nós sabemos o que tem que ser feito. Não podia ser tocado pelo homem. Não podia ser tocado. A Bíblia diz que era necessário o quê? Uma vara, uma madeira. Por quê? Para não se tocar, pegava e se tocava, colocava entre as argolas e cada um carregava nos seus ombros. Eu e você temos a responsabilidade de carregar como igreja a presença de Deus em nossos ombros. A glória de Deus tem que ser manifestada através daquilo que nós carregamos em nossos ombros. Amado, não se preocupe. Ah, mas eu não estou preparado. O Senhor te dá uma segunda chance. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer exatamente que Davi, com muita alegria, com muito entusiasmo, mas também com muita pressa, esqueceu desse detalhe, de como carregar a arca. Às vezes, querido, nós temos boas intenções, mas fazemos de maneira errada. Você pode ter muito boa intenção, mas se estiver fazendo de maneira errada, não adianta. Nós temos que ter boas intenções. Nós temos que querer que as coisas até aconteçam rápido. Era o que aconteceu com Davi. O que Davi fez? Vou colocar no lombo dos bois. Vou carregar para os bois carregarem. E aí, rapidinho a gente chega. Mas não era a maneira correta, querido. Você tem a maneira correta, você conhece através da palavra de Deus como carregar a glória de Deus em você. Você conhece através da palavra de Deus, você tem um manual de como carregar a arca. Então não tente fazer de maneira diferente. Não tente dar jeitinho. E não tente se apressar, porque tudo tem o seu tempo determinado para Deus. Tudo tem o seu tempo. Nós lemos aqui. Nós lemos que Davi com pressa botou lá. Alegre, animado, mas de maneira errada. E a Bíblia vai dizer que ele bota ali e o que acontece? O boi tropeça. Querido, os bois tropeçaram. As pessoas tropeçaram. Mas para o boi, tanto faz. Os bois não tinham responsabilidade. Mas para usar sabia que podia ser feito ou não, teve consequência. Eu e você precisamos entender isso. Porque usar morreu? Uma mensagem que nós temos talvez uns 15 anos, ela com esse texto na cabeça. Porque usar morreu? Por que Uzá morreu? Porque ele sabia que não podia tocar na glória de Deus. Eu e você não podemos tocar na glória de Deus. A glória é de Deus. E a Bíblia diz que a glória de Deus ele não divide com ninguém. É dele. Você deve glorificar a ele. Você deve adorar a ele. Você deve dar significado a ele. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. A Deus você deve glorificar a ele. Ele não divide. A glória é dele, querido. Dê glória a Deus. Dê a glória a quem pertence à glória. Dê a honra a quem pertence à honra. É a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Então você já sabe que a glória de Deus não pode ser levada de qualquer maneira. Você já sabe que não pode ser carregado nos ombros de quem não tem a responsabilidade para levar. Você já sabe que existe uma forma que você não pode tocar na glória de Deus. Então a pergunta é, por que Davi
cometeu esse problema, esse erro. Porque Davi, talvez, com muita empolgação, esqueceu o manual. Eu e você podemos nos empolgar para fazer muita coisa, mas não podemos esquecer o manual. Não podemos esquecer o manual, querido. Outra coisa, não terceirize aquilo que Deus mandou você fazer. Quem tinha que carregar era da tribo dos cotitas. Eram levitas das tribos dos cotitas, não era qualquer um. Então, tem que ser preparado aqueles que tinham responsabilidade, mas tentou se terceirizar para os bois, e a consequência foi a morte de Uzá. Sabe o que eu aprendo? Que quando a gente tenta terceirizar aquilo que o Senhor deu a nós para fazer, isso traz morte. Isso traz luto, traz dores, traz peso, mas também traz segunda chance. Porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Porque o nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom. Você pode dizer isso? Nosso Deus é bom. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Davi, diante do fato, teme ao Senhor. Eu e você precisamos ter o temor do Senhor como princípio de sabedoria. Temeu. Olha o que a Bíblia vai dizer. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Você nessa manhã precisa falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Como eu vou carregar a sua presença? Como eu vou carregar a sua presença? Como eu vou carregar a sua arca, né? No caso, a presença. Volto a dizer, a gente começa a entender que a gente precisa ter o temor do Senhor. Davi caiu em si. Eu errei. Preciso consertar aquilo que eu fiz errado. Preciso, ainda dá tempo, porque quem morreu foi Uzá, não foi eu. Apesar dessa revolta, quem morreu foi Uzá, que vivia muito tempo diante da arca. Ele que conduzia, era filho de Abinadab, sabia como fazer, mas talvez tenha se acostumado. Não se acostume com a glória de Deus. Queira fazer com que a glória de Deus seja manifestada a outros. Cuide da arca, cuide da presença de Deus. Não se acostume com ela. Cuide, zele. Uzá morreu, mas Davi não. Então Davi fez o quê? Temeu ao Senhor. Ah, mas fulano caiu, ciclano está nesse erro. Mas o Senhor está nos dando uma nova chance. E a gente não tem que se alegrar, a gente tem que falar: Senhor, dá também a ele esse temor. A igreja tem que parar de lutar contra a igreja tem que querer, desejar que todos se levantem, que tenham uma segunda chance. A igreja precisa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não é uma guerra. Parece que a igreja tem prazer quando vê alguém caindo. Davi não teve prazer, alegria, até mesmo naquele momento ele se entristeceu com Deus. Por quê? Porque ele não queria que isso acontecesse com Uzá. Aquele momento era momento de alegria para Davi. Mas acontece que foi de maneira errada. E Deus que tem todo o controle, todo o poder. Mas ele temeu. E a Bíblia vai dizer ainda para nós, querido: como vou conseguir? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom. Ele, naquele momento, ele fala assim: eu não posso conduzi-la de maneira correta, porque nós não nos preparamos para levar. Mas então, o que eu vou fazer? Vou levar para a casa de Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? O giteu.
Quem era Obed-edom? Alguém que era da terra, alguém que era preparado, alguém que era da tribo, alguém que era dos cotitas, mas que estava no lugar errado. E por que ele estava no lugar errado? Porque então não poderia ter sido levado para a casa dele. Ele estava no lugar errado, mas na hora certa. E por que no lugar errado? Porque ele não era para viver ali. Mas talvez, como muitos, sai da presença de Deus, sai da igreja, foge, dizendo assim: eu não aguento mais, eu vou fugir de tudo e de todos. É como se aquele homem estivesse dizendo assim: olha, eu não quero que ninguém saiba dos meus problemas. A gente não sabe, a Bíblia não diz o que aconteceu com ele antes. Mas ele talvez estivesse assim: vou fugir porque eu não aguento mais essa questão que tem acontecido, esse falatório, essa fofoca. Querido, cuidado com o que você faz para não fazer com que pessoas tenham que fugir. Cuidado com o que você fala para não atrair para longe de Deus aqueles que não eram para estar naquele lugar. Nós temos que ter cuidado, como igreja, zelar um pelos outros. Assim como o Senhor amou a igreja, ame sua esposa. Nós precisamos cuidar, querido. A gente pega e traz as coisas, coloca de uma maneira com tanta terceirização, mas a gente já aprendeu que não adianta terceirizar aquilo que o Senhor deu a nós. E infelizmente aquele homem teve que talvez fugir. Pegou a sua família e foi para longe, para viver na terra lá. Só que nada é por acaso, o Senhor que preparou. O Senhor prepara, querido. Aonde você está hoje é porque o Senhor está te preparando. Aonde você está hoje, mesmo que seja um lugar que não seja onde você esperava estar, eu quero declarar em nome de Jesus, você vai voltar para onde Deus quer que você esteja. Em nome de Jesus, querido, creia nisso. E ali Obed-edom, a Bíblia diz que essa arca é levada para a casa dele. Abre ali, por favor, para mim. Na casa dele. E olha o que a Bíblia vai nos mostrar, querido. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom Giteu, no 11. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom Giteu por 3 meses. Quanto tempo? Quanto tempo tinha ficado na casa de Abinadab? O que a gente ouviu falar do que Deus tinha feito na casa de Abinadab? Quanto tempo Deus está na tua vida e não temos visto nada? Mas eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ser como Obed-edom. Que as pessoas vão ouvir maravilhas do que Deus está fazendo na tua casa, na tua família, na tua vida. Em nome de Jesus, você não é Abinadab, você é Obed-edom. Você é alguém que está sendo preparado e foi preparado para carregar a presença de Deus. Para ter a presença de Deus. E porque você é a pessoa que o Senhor preparou, a Bíblia diz que Ele abençoou a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, o Senhor vai abençoar a tua casa. Eu quero declarar que nos próximos 3 meses nós ouviremos muitas bênçãos sobre a tua vida. Nós ouviremos muitas bênçãos sobre a sua casa. Nós ouviremos muitas bênçãos sobre a tua família. Eu quero declarar bênção na área financeira. Eu quero declarar bênção na saúde. Eu quero declarar bênção na família. Vai recebendo, querido. Em nome de Jesus. Diga, eu sou como Obed-edom. A minha vida, a minha casa, a minha família vai ser abençoada em todas as áreas. Em todas as áreas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode contar aí, 3 meses. 3 meses. E você vai ver as grandes coisas que o Senhor vai fazer na tua casa. 3 meses. Conta aí. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Essa arca, querido,
e foi para a casa de Obed-edom. Simboliza hoje para cada um de nós a presença de Cristo. Essa arca, querido, é como exatamente Jesus é para cada um de nós. A Bíblia diz que o Antigo Testamento nos mostra, nos revela que são sombras daquilo que haveria de acontecer, daquilo que Cristo ia se manifestar a nós. E eu coloquei aqui que essa arca, feita com madeira de acácia, vestida de ouro, é como se fosse o símbolo da humanidade na madeira de acácia e o ouro a divindade de Cristo. Você consegue entender por que você é tão especial? Porque você carrega a presença de Deus. Porque você carrega a presença de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, você é especial porque carrega a presença de Deus. Não é por causa dos seus lindos olhos azuis, castanhos, pretos. Não é por causa da sua linda roupa, mas é por causa da presença e da glória de Deus. E por que essa arca apontava para Cristo? Eu coloquei só 6 motivos. Eu coloquei, porque ela manifestava a glória de Deus como Cristo manifesta, como é em Cristo manifestada em carne. A Bíblia diz, abre para nós, 1 Timóteo 3,16. Aleluia. Nós vamos ler alguns versículos. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifesta em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Está falando de Jesus, querido. Está falando de Jesus manifestado em carne. Você precisa declarar, eu creio que Jesus veio em carne, que Jesus é o Filho de Deus. Declare isso com os teus lábios. Jesus, fala, Jesus veio em carne e é o Filho de Deus e é o próprio Deus que se manifestou a mim. Glória a Deus. Outra coisa que a arca apontava para Cristo, mostrava a comunhão de Deus com o povo, assim como Cristo com a igreja. Querido, essa arca não era qualquer coisa. Por que a arca? Porque simbolizava exatamente essa comunhão. Outra coisa que essa arca simbolizava, a santidade de Deus, assim como Jesus é santo. Você pode declarar, Jesus é santo, 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 santo. Glória a Deus. Ele é santo, querido. Outra coisa que essa arca simbolizava era a presença, a habitação de Deus, assim como Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, a arca. Por isso, a arca. Simbolizava a arca também proteção de Deus, assim como Jesus nos guarda. Jesus te guarda, querido. Você tem andado nessas ruas, é tão perigoso, mas o Senhor te guarda. O Senhor guarda você e a tua família, porque a bênção não é só para você. Você é como Obed-edom, a bênção é para você e para a sua família. Em nome de Jesus. E finalmente eu coloquei que a arca apontava para Cristo, porque a purificação e perdão dos pecados do povo, assim como Jesus nos purifica e perdoa dos nossos pecados. Abra João 1:29, vamos ler só isso. Aleluia. Jesus te purifica, querido. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. É o mundo que está sendo limpo? Eu e você que estamos no mundo, querido. É a mim e a você, querido. Glória a Deus. Precisamos desejar isso. Precisamos entender isso. Essa arca é exatamente isso. Essa arca é exatamente esses detalhes. E glória a Deus por isso, amém? Mas nós vamos voltar para o texto de 2 Samuel, capítulo 6, porque a arca não ficou na casa de Obed-edom. Davi foi buscar. Davi foi fazer o quê? Aproveitar a segunda chance. Você pode nessa manhã dizer, eu vou aproveitar a minha segunda chance. Em nome de Jesus, aproveite a sua segunda chance. Aproveite a sua segunda chance. No verso 12 diz assim, disseram ao rei Davi,
o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, presta bem atenção, Davi não se invejou, Davi não teve raiva de Obed-edom, Davi não disse assim, eu que sou o rei, eu é que tinha que ser abençoado. Não, a Bíblia diz que Davi se alegrou, porque soube daquilo que o Senhor estava fazendo por causa da arca de Deus na vida de Obed-edom. Foi na casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai se alegrar com a bênção do irmão. Você vai aprender a se alegrar com a bênção do irmão, porque o Senhor está te dando uma segunda chance para você se alegrar com aquilo que você vai ouvir na casa da vida do irmão. Isso que tem que ser igreja, se alegrar. Davi está nos mostrando o que nós devemos fazer, nos alegrar. Eu falei no culto das 8, para nós como pastores é muito fácil nos alegrar com a bênção. E alguns falam assim, mas se alegra porque ele está ganhando mais. Não estou falando de dinheiro não, porque você foi curado, eu me alegro. Porque o Senhor te abençoou, te abriu uma porta, porque o Senhor fez, te colocou onde você deveria estar. Nós nos alegramos como pastores, né, pelos livramentos, pelas curas, pelos milagres, pela bênção lá nos seus filhos, pelo aquilo que tem acontecido na sua casa. Nós nos alegramos. E você, como igreja, também se alegra, amém? Em nome de Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado e devemos nos alegrar. No verso 13 diz assim, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Presta bem atenção. Agora, Davi manda levar da maneira correta. Agora Davi entende que com essa segunda chance ele não podia errar. E aí ele vai e coloca de uma maneira para carregar da maneira correta. Só que a Bíblia não manda ele fazer a cada 6 passos um sacrifício. Sabe o que a Bíblia me mostra? Que às vezes eu e você precisamos fazer um pouquinho mais. Devemos nos esforçar um pouquinho mais. Devemos sacrificar um pouquinho mais. Porque a gente precisa entender que o Senhor vai se alegrar daquilo que nós vamos fazer. Ele, conforme ele dava 6 passos, eu fico imaginando, 6 passos. Aí você, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para tudo. Vamos adorar a Deus. Vamos sacrificar a Deus. Vamos colocar diante do Senhor que nós estamos alegres pela segunda chance. Vamos colocar diante de Deus que eu sei que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos colocar diante de Deus que o Senhor é bom e que a cada dia a sua misericórdia se renova na minha vida. E, vamos lá, no 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Com que roupa ele estava? Colete sacerdotal de linho. Sabe o que isso significa? Que Davi estava dizendo para o povo e principalmente para Deus: eu sou rei desse povo, mas na verdade eu sou servo e adorador do Deus Altíssimo. Eu na verdade reconheço que eu preciso, estou aqui para adorar. Eu não tenho que estar preocupado com o meu título de rei, eu tenho que estar preocupado em adorar. Em adorar. Eu estou trazendo de novo a adoração ao povo de Israel. Eu estou trazendo novamente a presença de Deus. Por isso eu devo adorar. Eu não devo estar com as minhas vestes de rei, porque Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o meu Deus, é o Todo-Poderoso. O que eu devo fazer é vestir o colete e adorar. Sacrificar. Aleluias. Davi deixou o seu manto real para viver um manto de adoração, para vestir uma roupa de adoração, mostrando que na verdade ele ali era mais um que precisava sacrificar, adorar e se humilhar diante daquele que estava dando uma segunda chance. É manhã de segunda chance. É manhã de segunda chance. Então não se coloque como alguém que é
superior, não. Se coloque como alguém que reconhece que existe um superior, um todo-poderoso, um Deus altíssimo nos céus e que tem cuidado de nós, que tem nos dado uma segunda chance. Obrigado, Senhor, por uma segunda chance. Vamos lá no texto, querido. Aleluias. Assim todos os israelitas levavam a arca do Senhor com os gritos de alegria ao som de trombeta. Imagine a festa, querido. Por isso que quando você está na casa do Senhor, você tem liberdade para se alegrar, para adorar. Não se preocupe que se alguns ainda não estão muito acostumados, se alegre ao som das trombetas. Aleluias! Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Quando eu li esse texto, querido, o Senhor colocou no meu coração que ela não desprezou a Davi, mas desprezou o Deus que Davi adorava. Quando você despreza aquilo que está acontecendo na vida de alguém, você está desprezando o que Deus está fazendo na vida dela. Quando você não consegue entender que você está adorando, ou que o irmão está adorando, que o irmão está se alegrando com aquilo que Deus está fazendo, é porque você está desprezando o que Deus está fazendo na vida dela. Ou nós estamos, vamos colocar assim, porque às vezes a gente dá a ideia de que está colocando um peso sobre a igreja. Querido, eu estou me colocando igual a vocês. Estou falando para vocês que eu preparei uma mensagem, estava toda ela direitinho. 1h30 da manhã o senhor só falou assim, rasga. É porque eu uso os mesmos papéis. Tem aqui papel para você ver. Por isso que meus papéis são misturados, porque é conforme o Senhor quer falar, não estou preocupado. Mas Deus me entende, eu me entendo com Deus. Mas, querido, é isso. Davi saltando e dançando diante do Senhor. Davi estava dizendo assim, ei, Mical, presta bem atenção. Você acha que eu sou rei? Rei é ele! Rei é ele! Rei é ele! Eu sou adorador desse rei. Eu sou adorador desse rei. Mical, eu estou assumindo algo terreno, temporário, mas o Senhor é rei dos reis, Senhor dos senhores, é de eternidade a eternidade, tem todo o poder. Ele não tem o poder temporário, momentâneo ou territorial, ele tem todo o poder. É como se Davi estivesse chamando a atenção de Mical, dizendo, não, Mical. No verso 17 diz assim, eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Eles trouxeram a arca. Você precisa trazer a presença de Deus e depois oferecer sacrifício. Você nessa manhã está sendo colocado para você trazer a presença de Deus e oferecer sacrifício. Mas preste bem atenção colocada ali. E ofertas de comunhão. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado aí, querido. Olha mesmo. Preste bem atenção. Faça oferta de adoração. Fala, Senhor, obrigado pela vida do meu irmão. Obrigado porque meu irmão tem sido abençoado. Obrigado porque o Senhor curou meu irmão. Obrigado porque o Senhor trouxe meu irmão de volta. Se oferte, se alegre. Ofereça. Oferecer é dar. Davi todo o tempo estava preocupado naquele momento. É momento de entregar. É momento de dar. É momento de derramar diante de Deus. Ofertas de comunhão. Se alegre, querido. Se alegre porque o pastor Davi Tadeu está de volta. Se alegre porque a irmã que está do seu lado foi curada. Se alegre porque o irmão que está do seu lado recebeu uma proposta nova. Se alegre, se alegre, se alegre. E ofereça. Ofereça. Ah, mas a gente até fala aqui, a gente se alegra. Para nós, volta a dizer, para nós como pastor, é uma honra ver Deus usando quantos vasos Ele usa aqui.
assim como nós, sem estola sacerdotal nenhuma. Sabe por quê? Aliás, sem veste nenhuma de rei, mas com veste sacerdotal no sentido de oferecer adoração ao nosso Deus. Deus, quando usa Maurício, Ala, Igor aqui, Aragão, nós nos alegramos, sabe por quê? Porque a glória é de Deus, quem merece a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Nós apenas nos alegramos porque ele está fazendo no meio do nosso povo. Se alegre porque Deus está fazendo no meio do povo. Se alegre porque Deus vai fazer na tua casa. Se alegre porque Deus vai fazer na casa do irmão. Se alegre porque Deus vai fazer na empresa da irmã. Se alegre porque Deus vai fazer, querido. Louvado seja Deus, ele vai fazer. Ofereça sempre sacrifícios como adorador. Seja um adorador, querido. Seja um adorador. No verso 18 diz assim: depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Quando a presença de Deus chega, a bênção é derramada sobre toda a igreja. Quando a presença de Deus chega através de você, quando você traz a presença de Deus, a igreja toda é abençoada, querido. Quando a Bíblia está nos mostrando ali, e abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Davi está fazendo? Está dizendo: Senhor, nada disso aqui de rei é mais interessante ou mais importante do que dizer: eu te adoro porque tu és Deus. Davi, querido, está todo o tempo nos mostrando que vale a pena aproveitar a segunda chance. E Davi está dizendo: eu vou aproveitar a segunda chance e vou abençoar quem? O povo. Quando você entende isso, se alegra com as bênçãos, depois de oferta de comunhão, todo o povo é abençoado. Eu fico imaginando se o pastor Pedro voltar a fazer o que ele fazia aqui antigamente, chamar o povo para dar testemunho a cada semana. O culto vai ter que durar 3, 4, 5 horas, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque vai ter muita gente contando testemunho. Vai ter muita gente contando testemunho. Vai ter muita gente contando testemunho. Aleluias. Creia nisso, querido. Creia nisso. A presença de Deus faz com que todo o povo seja abençoado. A bênção é para todo o povo. Olha no verso 19. E deu uma rosca, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita na multidão. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. É como se fossem os despojos. Mas não é o despojo de guerra, é despojos da adoração. Despojos do sacrifício. O meu sacrifício vai fazer com que você receba a bênção de maneira que você vai recebê-lo como um despojo. Preste bem atenção. E deu uma rosca, um bolo de tâmara. Da onde Davi tirou aquilo? Dos sacrifícios. Do lugar da adoração. Ele pegou aquilo e falou assim: Senhor, eu te ofereci tudo, mas agora é hora de abençoar o povo, porque quando o Senhor abençoa, quando sua presença chega, o povo é abençoado, e eles precisam ver a bênção na casa deles. Essa bênção não pode ficar só para Israel. A bênção não é para a igreja só. A bênção é para a tua casa. A bênção é para a tua família. A bênção é para os teus negócios. A bênção é para tudo aquilo que você fizer, querido. Em nome de Jesus, a bênção vai te alcançar. E você vai ver. Olha só, e todo o povo partiu cada um para a sua casa de mãos vazias. Deus não despede ninguém de mãos vazias. O Senhor vai te entregar algo nessa manhã para você levar para sua casa. E você vai dizer: eu estou chegando na minha casa com a minha bênção. Estou chegando em casa com a minha vitória. Estou chegando em casa com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. No verso 20 diz assim: voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Qual era a intenção de Davi? Abençoar a sua família. Ele falou: agora já abençoei o povo, agora eu vou abençoar a minha casa. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje. Despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos como homem vulgar. Eu coloquei aqui, sabe o quê? E quando ela está falando que ele se despiu,
Em algumas versões está como se descobriu, descobrindo-se. É como se Mical estivesse dizendo assim: na verdade, Davi, eu não estou preocupado com nada disso. Eu estou preocupado com aquilo que me interessa, com o meu egoísmo, com o meu orgulho, com a minha posição, com aquilo que vai trazer referência para mim, com aquilo que vai fazer diferença na minha vida. Sabe? Essa adoração aí, essas coisas que você fez, não mudou nada para mim. É como se Mical estivesse dizendo: Davi, não me interessa isso, me interessa que eu antes era princesa, agora eu sou rainha. O orgulho, a vaidade, o ego. Querido, em nome de Jesus, não permita que nada dessas coisas atrapalhe você de ver a bênção do Senhor na tua casa. Porque Mical, por causa disso, nós vamos ver as consequências. Olha lá no 21. Davi, porém, disse a Mical: tudo que fiz foi diante do Senhor. Ou seja, o que eu fiz não foi para você, Mical. O que eu fiz foi para Deus. O que nós fazemos tem que ser para Deus, querido. Aquele que me escolheu em lugar do seu pai. Ou seja, ei, você está com tanta vaidade, você está querendo lembrar das coisas, mas o Senhor me escolheu. É como se ele estivesse dizendo para Mical: não briga comigo não, fala com Deus. Tem gente que fica questionando, né? Por que você agora é chefe? Por que agora você tem isso? Por que agora você tem aquilo? Fala comigo não, fala com Deus. Fala para a pessoa assim, fala. Por isso é que nós devemos nos alegrar, que a gente não pode ter o coração de Mical. Tudo que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai, de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo. Ele colocou como quê? Era rei. Mas ele sabia que existia um rei acima dele. Ele, na verdade, ele falou: eu não sou rei, eu sou filho do rei. Você não é rei, você é filho do rei. Você serve ao filho do rei. Você adora ao filho do rei, ao Todo-Poderoso Jesus, querido. Por isso celebrarei diante do Senhor. Ou seja, mais uma vez Davi fala: querido, se você não quer, problema seu. Eu não vou abrir mão de adorar o meu Deus. Eu não vou abrir mão de celebrar a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Vamos lá, no 22. E eu me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Salmo 51, verso de número 17. Os sacrifícios que agradam a Deus, vê se não tem parecido com aquilo que viveu Davi ali. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás, mas dará uma segunda chance. Leia o 18 ainda. Pela tua vontade faz Sião prosperar. Presta bem atenção. Pela tua boa vontade. Não é pelos nossos méritos, mas é pela vontade de Deus que você é próspero. É pela vontade de Deus que você vai prosperar em saúde. É pela vontade de Deus que você vai prosperar em negócios. É pela vontade de Deus que você vai prosperar em família. É pela vontade de Deus que você vai ver as bênçãos te alcançar. Ergue os muros de Jerusalém, ou seja, protege. Aleluia. Vamos lá. Então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Parece que ele está falando desse texto. Eu e você precisamos estar preparados para aquilo que Deus vai fazer, querido. Porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Glória a Deus. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Aí você fala assim: poxa, terminou dessa maneira. Porque todos aqueles que não conseguem se alegrar com a vitória do irmão, peca. Porque todos aqueles que não conseguem se alegrar, começam a ter uma vida angustiada, aflita. Porque não consegue se alegrar, querido, não consegue adorar, não consegue declarar diante de Deus.
vê as coisas de Deus acontecendo, mas não está preocupado com aquilo que Deus está fazendo, ou com o nome do Senhor que será glorificado, mas está preocupado se aquilo vai atender a ela ou não. Nós precisamos não fazer como Mical, porque em nome de Jesus nós não somos como Mical, nós somos como Obed-Edom, que quando a presença de Deus chega, nós seremos abençoados. Nós não somos Abinadab, nós não somos Mical, nós somos como Obed-Edom e Davi, e veremos a bênção do Senhor na terra dos viventes, que veremos que aquilo que o Senhor tem para fazer não é por nossos méritos, mas é porque o nome dele será glorificado, é porque o Senhor é o Deus da segunda chance, e em nome de Jesus, nesta manhã eu quero te convidar a ter a segunda chance. Em nome de Jesus, feche seus olhos, igreja.